Alô, alô, boa tarde, boa tarde, boa tarde, salve, salve. Tudo muito bem, tudo muito bom. Estamos chegando para mais uma edição dos Donos da Bola, aqui direto dos estúdios da TV Bandeirantes no Alto da Raja. Daqui a pouco vamos ainda falar de resquícios da rodada, vamos falar do que vai acontecer no final de semana com Atlético e Cruzeiro, com os nossos intrépidos comentaristas e também com Kika Branco. Mas antes eu tenho um recado para você dos mais importantes, muita atenção. Preço mais baixo do que você imagina, Araújo tem, e eu vou comprovar para você agora. Para dor e febre, paracetamol 750, 20 comprimidos da Neoquímica, R$ 4,99. Dor febril, só R$ 1,99. E tem também o ibuprofeno gotas 20 ml, Neoquímica por R$ 6,99. Contra gases, alô Belo, cantor, contra gases, simeticona gotas da Neoquímica por R$ 3,99. E para pressão alta, atenolol biosintética 25 miligramas, 30 comprimidos por R$ 1,99. E ainda tem o losartana Eurofarma 50 miligramas, 30 comprimidos por R$ 4,99. É barato demais, é muito barato, com o padrão Araújo, ok? Olha, o que parecia, agora sim, o que parecia impossível começa a se desenhar. O Cruzeiro querendo repetir o ano de 2009 para chegar ao G4. Diogo Ramalho conta e daqui a pouco a gente discute aqui. Roda aí. Cruzeirenses de olho no que parecia impossível. Algumas rodadas atrás aí a gente estava vários pontos atrás, né? Hoje já são 6. Em 2009 o time viveu situação parecida para chegar à Libertadores do próximo ano. Com chances remotas de classificação, a equipe conseguiu uma sequência de bons resultados. Em 10 jogos sofreu apenas uma derrota. O caminho agora é mais curto, apenas 6 rodadas. São situações um pouco parecidas, né? Sabemos que cada uma tem a sua dificuldade. Aquele ano a gente conseguiu aí uma recuperação muito boa, né? Acho que dentro de toda a dificuldade que a gente teve. Fábio e Henrique eram titulares naquela época e revivem agora a sensação de lutar por pouco mais de 1% de chances matemáticas. Mas na teoria, se o Cruzeiro vencer todos os jogos que restam no campeonato e os concorrentes ao G4 tropeçarem, as chances de Libertadores chegam a quase 90%. Na prática, a coisa melhora, já que Palmeiras, São Paulo, Sport Recife e Internacional, adversários diretos nesta disputa, estão na lista dos próximos confrontos. Jogo após jogo, nós vamos ter essas oportunidades de enfrentá-los. Então, depende de nós. A gente tem o Avaí pela frente, jogo super difícil, pela situação do Avaí também dentro da tabela, fora de casa, e a gente tem que ter ciência dessa responsabilidade, dessa dificuldade que vai encontrar lá em Florianópolis. E aí sim, vencer esse jogo, depois começar a pensar no próximo, e aí no confronto direto com essas equipes, é isso que a gente vai ter a oportunidade ainda de enfrentar aí dentro da competição. Tá bom, é claro que a Raposa é preciso fazer a parte que lhe cabe, mas o momento que vive a equipe faz a situação parecer um pouco menos complicada do que ela é. São necessárias 6 vitórias para um time que não perde há 8 jogos. Não adianta a gente pensar lá na frente e esquecer do agora, do presente. A gente tem que ir pouco a pouco, jogo após jogo, vamos buscando. O Cruzeiro está nessa crescente, esperamos continuar. O caminho é esse e cada jogo para a gente vai ser uma final. O ídolo chamava a atenção aqui para uma coisa interessante. A tabela, na sua opinião, a tabela do Inter, além de ser um adversário muito bom, ter um bom elenco. Você gosta de falar bom elenco, bom grupo, bom time? O que você fala? Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Então, além de ter um bom elenco, você acha que a tabela do Inter favorece ao time de Porto Alegre. É isso, ídolo? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde a todos. O Inter, de todos esses concorrentes aí, é o que tem a tabela mais favorável, a tabela mais fácil. Pega muitos times fracos no campeonato, mas óbvio que o Cruzeiro tem chance. O fato de existirem alguns confrontos diretos é uma boa notícia para o Cruzeiro, porque ele não depende da ajuda de outros, mas ao mesmo tempo a maioria desses confrontos diretos será fora de casa. Então o Cruzeiro terá de conquistar alguns triunfos bem complicados. Contra o próprio Internacional, na última rodada, o Cruzeiro joga em Porto Alegre, no Beira-Rio, contra o Palmeiras, vai ser fora de casa também, contra o São Paulo, aí é no Mineirão, algo favorável ao Cruzeiro. Então, tá complicado, mas eu acho que o Cruzeiro tem chance sim, não acho que nem soa uma missão impossível, nada próximo disso. É apenas uma missão difícil.
E o Cruzeiro, até na próxima rodada, Everton, se conseguir voltar de Floripa com os 3 pontos, já tem um grande trunfo, porque depois recebe o São Paulo com apoio da torcida. A torcida do Cruzeiro tem feito a diferença, e nesse cenário de uma vitória fora de casa contra o São Paulo, com certeza a torcida vai responder. Aí acho que teria tudo para vencer o São Paulo. Aí, com 2 rodadas, 6 pontos, a coisa pode clarear ainda mais. E vamos ver também Copa do Brasil, quarta-feira, né? O Santos tem tudo para passar, chegar na final. O G4 tem tudo para virar G5. Vamos ver também como que a Copa do Brasil vai interferir nessa história aí. O Cruzeiro tem o Avaí, na sequência joga em casa contra o São Paulo. Depois sai, aliás, continua em casa, pega o Sport, ou seja, dois grandes adversários jogando em casa. Depois, na sequência, sai com o Palmeiras no Allianz Parque. Depois tem o Joinville em casa. E, na sequência, o Internacional fora. E aí, evidentemente, que o mais cascudo, né, dos adversários, porque na última rodada, jogando fora de casa contra o Inter. Mas jogar contra o Sport e São Paulo em casa, uma grande vantagem, né, Edu? O Edu está aqui já na calculadora, fazendo contas. Ou seja, eu acredito que se você está fazendo contas, é porque, de fato, você também acredita que possa rolar um G4 para o Cruzeiro. Ou seja, aos poucos eu vou te provando que eu tenho razão. Boa tarde, Cadu. Prazer, Eduardo. Tudo bem? Prazer, tudo bem? Satisfação. Vossa Excelência. Seja bem-vindo. Um abraço, telespectador. Nem na calculadora, não. Estou puxando a tabela mesmo, olhando os jogos do Inter. O Inter, coincidência ou não, o próximo adversário dele é o Goiás, lá em Goiânia. Esse mesmo Goiás que o Cruzeiro foi lá e venceu. Então, é aquela história do fiel da balança, né? Às vezes ele perde os 3 pontos para o Cruzeiro, vai o Inter, que é o adversário direto do Cruzeiro, na briga e perde ponto para o Goiás. E a tabela do Inter, em alguns jogos, o que o Cadu falou ontem aqui no programa, o Campeonato Brasileiro da Série A, por mais que algumas equipes estejam na zona do rebaixamento, não fazem um bom campeonato, mas você olha, se acha jogo cascudo. O Inter tem jogos cascudos, ele tem um clássico contra o Grêmio, o jogo é no Beira-Rio, mas é um clássico, e o Inter tem uma pressão nesse clássico, porque tomou de 5 o último, né? O Inter tem um Fluminense no Rio de Janeiro, a Ponte Preta, que vem fazendo uma boa campanha, essa mesma Ponte que jogou contra o Atlético aqui no final de semana, um time certinho. E tem o próprio Cruzeiro, no confronto direto. Você imagina a última rodada, Internacional e Cruzeiro, uma briga direta para uma 4ª ou 5ª vagas que levam o time para a Libertadores. Mas quando se fala em... O Cruzeiro está a 8 jogos invicto, então eu peguei aqui os últimos 10 jogos do Cruzeiro, são 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Não adianta também o Cruzeiro ficar empatando, né? Quando a gente fala 8 jogos invictos, nossa, 8 vitórias. Não é. 4 vitórias e 4 empates. Teve tropeço. O empate pode ser considerado tropeço à medida que você tem adversários à sua frente brigando pela mesma coisa. Então o Cruzeiro não pode tropeçar. Por isso que é a dificuldade, por isso que é grande a dificuldade do Cruzeiro, porque além de vencer seus jogos, ele tem que torcer para 4, 5 clubes tropeçarem. Por mais que ele tenha um confronto direto, ele ainda tem que tirar 2 rodadas desses times, porque são 6 pontos de diferença. Então a situação, gente, é complicadíssima, é muito difícil. Não adianta, se ao final do campeonato o Cruzeiro não conseguir, o torcedor encarar como derrota. Não é nada disso. Muito mais difícil, aliás, é você ser otimista. E realmente, eu não sou otimista e sou realista também, não jogo pra galera. Eu acho Você está querendo dizer que todo mundo que é contra você está jogando pra galera? Não, já falei aqui no programa, quem joga pra galera é você. Eu? Não jogamos. Você costuma dar uma jogadinha pra galera, né? Eu? Gosta. Você é destro ou canhoto? Você é destro, né? Não. Pra chutar, canhoto. A gente levanta a bola pra você e você... Toma, galera. Para escrever, eu vou aliás, para escrever qualquer outra atividade. Mas você falou aí do Cruzeiro tentar o feito do campeonato de 2009. Se não der o feito do campeonato de 2009, tem o campeonato de 2002. O Cruzeiro bateu na trave na vaga dos 8 classificados para o mata-mata, manteve uma base, terminou bem o campeonato, fez contratações e depois foi aquele ano de 2003 inesquecível para o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro pode pensar nisso também, tomar como exemplo o ano de 2002, por que não? Caso não se classifique para a Libertadores. É impressionante, né? Eu te dou carinho. O telespectador vê o carinho que vocês me dão aqui. E eu dou uma face, você bate, eu viro. Você dá um soco. Vocês estão em constante complô contra a minha pessoa aqui no programa. Que isso? Vocês combinam antes, se o Eduardo falar uma coisa, vamos todos... Não. Certeza absoluta. Não, absolutamente. Todo dia eu chego, vocês estão reunidos numa salinha ali, aí eu chego, eu me sinto espanta-bolinho, porque eu chego, aí vai um para cada lado. Tem outro nome, não é espanta-bolinho.
bolinho, não. Ah, mas Isso quem faz aqui não sou eu, não. É o Pisquila. Não começa, não. Pisquila. O pessoal perguntando, pô, Everton, por que você riu? Foi sexta-feira aquilo? Foi. Você riu sexta-feira desesperadamente, não conseguiu fazer o merchan e tal. O ronco do motor da Honda tá... O ronco do motor do Pisquila aqui dentro do estúdio. Dimara, boa tarde. Dimara, discorra sobre o assunto. Eu quero saber se você está ao lado de Cadu Doné ou se você joga no Tim Dudu. É Tim Cadu ou Tim Dudu? Eu jogo com o Cadu Doné. Eu falando. acho que... Não, mas não é questão de espanta-bolinho, não. É questão de sintonia. Entendeu? Sintonia. Eu sou mais otimista. Como é que é? Copo cheio? Eu olho para o copo cheio. Olha só. Mas que é bom a gente ver nesse momento um time que ninguém estava ligando muito, né? Porque ninguém estava falando do Cruzeiro, nem vaga de Libertadores, nem nada, ele brigando contra o rebaixamento, as contas eram sempre nossas, tá? Tantos pontos da zona de rebaixamento. E agora já se começam a fazer as contas, né? A ver o que falta, a olhar quem é o último, as possibilidades que se tem até de abrir para um G5 e dessas possibilidades que o Cruzeiro tem de chegar em termos de Libertadores. Eu acho que isso movimenta e mostra que pontos corridos continua tendo emoção. Essa história de todo mundo fala assim, pontos corridos está cheio de emoção. Está todo mundo de olho nesse jogo do Atlético, está todo mundo de olho no Cruzeiro em termos de Libertadores. E mais do que isso, quando o Everton fala assim, time cascudo, em relação aos adversários que o Cruzeiro tem, eu acho que o Cruzeiro hoje, com o Mano Menezes, 8 jogos de invencibilidade, é um time cascudo também nesse campeonato. Ele se tornou um time cascudo, um time que o adversário também olha e fala assim, olha, é com o Mano, olha, o time cresceu, olha, tem o William, olha, tem o Williams pelo meio, olha, o Arrascaeta tá entrando bacana. Então, o Cruzeiro já é um time que todo mundo vê e fala, precisa de uma marcação especial. Tem uma situação assim, tem um setor defensivo que está se resguardando. Então, o Cruzeiro se tornou, nesse campeonato, um time cascudo também, que traz para os seus adversários as mesmas dificuldades que antes os adversários impunham ao Cruzeiro. Então, se mudou esse contexto. Se não chegar a esta vaga de Libertadores, vai fazer uma reta final de campeonato muito bacana. E outra coisa, o fato de ter os adversários diretos, tem o peso, claro, da disputa, de todo mundo querer a mesma coisa, mas você tem a chance de trazer para você a definição da sua vaga. E isso é primordial numa reta final como essa. Tem a parada para os jogos das eliminatórias, ou seja, o Mano vai ter tempo ainda de acertar mais essa equipe. Então, a confiança tem que existir sempre. Ontem nós abrimos uma discussão, aliás, eu vou passar às suas mãos, já que você está fazendo contas, pessimismo assustador, uma calculadora, né, científica. Facilitar o seu trabalho. Olha isso, você isso para você fazer suas contas. Não sei nem onde que liga essa Isso mostra que você não é formado na administração. Né? O que acontece é o seguinte, ontem nós abrimos uma discussão aqui, não tem que fazer tomou um bom tempo do programa, né? E já que é um programa de debate, naturalmente não foi nada de diferente. Sobre a questão do papel do Mano nesse time. Mas de novo, Everton, porque a discussão está em voga. Né? Claro. Todo mundo está falando sobre o papel do Mano. Né? Aliás, daqui a pouco nós vamos mostrar essa questão do Mano, a importância do Mano. Se o Mano tivesse chegado antes, a coisa seria diferente e tal. Eu quero ouvi-los, calma. Mas antes eu preciso ouvir a Kika. Né? A Kika para trazer a opinião do torcedor do Cruzeiro com respeito a essa campanha que está sendo feita diante do trabalho do professor Mano Menezes. Kika, boa tarde. Boa tarde. Ao contrário do Edu Panzi, o torcedor do Cruzeiro está otimista e palpitando também na escalação. O André Hatz diz que a G4 com certeza pode escrever. Davidson de Lima falou que o Marcos Vinícius é bom, mas gostaria de ver jogar Arrascaeta, William e Gabriel Xavier juntos. Diego Santos, Marcos Vinícius tem que continuar como titular no lugar do Alano, é muito mais completo que ele. E Bel Viana, se o Cruzeiro trouxer os 3 pontos contra o Avaí, vai ser difícil segurar a Raposa. O G4 é certo. O que não é nenhum fato espetacular, porque o Avaí está a baba do boi cansado, né? A gente faz uma campanha realmente abaixo da média. Você vai falar, calma. Ok. Deixa eu dar um recado para você aqui. Para ser dono da bola só se for craque. Mas ser dono do melhor 2/4 do Barreiro é bom demais. E não tem dificuldade. Você duvida? Então olha só essa dica da Prodomo Construtora. Todo sucesso pede bis. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode perder o segundo maior lançamento do Barreiro. Lá onde mora meu irmão Pablito, que aqui está. Né? O segundo maior lançamento do Barreiro é o Residencial Pimonte. São apartamentos de 2/4 com varanda, elevador, área de lazer e 5.000 metros quadrados de área verde preservada no condomínio. Olha isso.
Só neste sábado, próximo sábado, portanto, você ligando agora para o estande de vendas, a Prodomo dá uma parcela, atenção, de R$5.000 para você. Gostou? Então você vai ligar agora, visitar o apartamento decorado, depois é só aproveitar as facilidades que só a Prodomo oferece para você ser dono do seu apartamento. Aproveite e ligue 25 26 81 07. 25 26 81 07. Ou então acesse agora o Residencial Monteville, com 2 L's.com.br e saiba mais. Faça um grande negócio com a Prodomo, ok? Te volta na discussão, tem perguntas do torcedor cruzeirense aqui para vocês e tal, mas vamos dar uma passada também no Atlético. Os jogadores do Atlético vivem na semana do jogo contra o Corinthians, contra o líder Corinthians, né, com a suspensão do zagueiro Gemerson. E Ed Carlos ganhando mais uma chance, e olha que o defensor tem boas recordações do confronto e o torcedor também, veja aí. Ed Carlos é uma espécie de 12º jogador do Atlético. O defensor é o substituto imediato da dupla de zaga alvinegra e também o herdeiro da faixa de capitão quando Léo Silva não está em campo. Por isso, o treinador não hesitou em definir quem entra na vaga do suspenso Gemerson. Vai jogar o Ed Carlos, tá? E vai jogar muito bem também e acabou, não tem lamento nenhum. Por entrar na equipe em momentos decisivos, Ed Carlos tem a confiança dos companheiros. É o caso do bem-humorado Leandro Donizete, que não perde a piada. A gente fala que a macumba dele é forte. Ele só pega jogo bom, mas está preparado. Está sempre treinando sério aí. Pode ver que todos os jogos que precisou ele entrar, ele sempre entrou bem. Então, nós não vai ter dificuldade nenhuma, não. Está entrosado com o Léo também. Com o zagueiro de sorte em campo, o Atlético joga para manter a esperança do título. E, para isso, promete ir para cima do líder do Brasileirão. Quem está precisando somos nós. Quem tem que tomar a iniciativa somos nós. Então, se tiver que correr risco, nós vamos correr. O que nós não podemos, dentro de casa, é nos omitir. Já escalado pelo técnico Levir Coupe, Ed Carlos vai reencontrar o Corinthians em uma decisão. As recordações são boas. Foi dele o 4º gol que garantiu a classificação do Galo na Copa do Brasil do ano passado, torneio conquistado pelos atleticanos. Um gol histórico, né? Que na situação todo mundo lembra, né? Por onde eu passo, lembra desse gol. Eu costumo brincar que às vezes a gente tira 10 gols e você faz um e é lembrado por esse aí. Domingo, contra o Corinthians, Atlético e Ed Carlos vão em busca da vitória e quem sabe de mais uma história com final feliz. Quando o Atlético fez essa final, essa final não, fez essa semifinal. Quartas de final, né? Semi contra o Flamengo. Quartas de final. Quartas de final. No momento do gol do Ed Carlos, estava ao telefone com o Ulisses Costa. O Atlético já tinha feito 3, faltava 1. O Ulisses me ligou e estava me dizendo que o gol sairia. Aí ele, vai sair, Everton. A história tá escrita. O gol, aí, escanteio. No momento do escanteio, no telefone com o Ulisses falou assim, o gol vai ser agora. Pode preparar. E saiu o gol. Saiu o gol, beleza. Aí saiu o gol, no dia seguinte o São Paulo ligou, vem pra cá, pra você dar uma zoada no Ronaldo, fomos lá pro jogo aberto e tal. Mas eu senti de muito perto o que representou para a torcida do Corinthians essa lambada que o Atlético deu de 4-1 depois de estar perdendo por 3-0, né? Na contagem dos 2 jogos. Isso doeu demais neles. Então o gosto pelo Campeonato Brasileiro para eles lá, principalmente pelo Atlético estar na vice-liderança, é muito grande. É muito grande. Então, por que eu contei toda essa história? Porque eu preciso perguntar a você, né, o mestre do otimismo, o que é mais difícil? O Atlético campeão ou o Cruzeiro no G4? Bom, vou falar sobre o Atlético, porque a gente já falou muito do Cruzeiro. Eu acho a calculadora está na mão. Tá na mão aqui. A minha opinião, desde quando a diferença era de 5 pontos, era que o Corinthians fatalmente seria o campeão ao final do ano. Eu continuo com essa opinião, mesmo que o Atlético vença. Eu acho que quando estava 5 pontos para o Atlético, você já falava que o Corinthians ia ser campeão. Não, de forma alguma, eu procuro ser realista e coerente com os meus comentários. Se o Atlético estivesse jogando um futebol melhor que o do Corinthians, mesmo estando atrás do Corinthians, eu poderia até dizer que não. Eu acredito que o Atlético vá ao final do campeonato
pelo retrospecto, por estar jogando melhor que o Corinthians, conseguiu o título. Mas não é a verdade, não é a realidade. O Corinthians, além de estar 8 pontos à frente do Atlético, tem sido mais regular que o Atlético, tem jogado melhor que o Atlético. Então fica difícil para sentar aqui, analisar e falar, não, gente, o Atlético vai superar o Corinthians, vai tirar os 8 pontos e ao final do ano vai ser campeão. Eu não me arrisco a dizer isso, mas eu me arrisco a dizer que o Corinthians vai ser o campeão, porque é mais fácil até eu me arriscar a dizer que o Corinthians vai ser o campeão. Esse jogo do Atlético contra o Corinthians domingo, mesmo o Corinthians sendo mais regular, mesmo jogando melhor futebol que o Atlético, eu aponto o Atlético como favorito, por várias questões. Primeiro, o fator casa, estádio lotado, o Atlético é muito bom como mandante. O retrospecto do Corinthians sem o Elias, das 4 derrotas no campeonato do Corinthians, 3 o Elias não estava em campo. Isso faz diferença para o Elias. O Gemerson, os 2 jogos que o Atlético fez no Brasileiro sem ele, foi um empate com o Palmeiras na primeira rodada, o Atlético foi com o time reserva, e a vitória contra o Vasco no Maracanã, 2-1. A zaga foi Ed Carlos e Leonardo Silva, a mesma que vai enfrentar o Corinthians. Eu acredito numa vitória do Atlético domingo, sim, até acho o Atlético favorito, mas não acredito no título do Atlético porque acho o Corinthians o favorito para o título. O Corinthians é mais regular. E, gente, assistindo os jogos do Corinthians, é complicado. O Corinthians não jogou bem contra o Flamengo, mas você tinha certeza que o Corinthians ia ganhar o jogo. É uma coisa absurda o poder do Tite de colocar esse time concentrado, poder de concentração dessa equipe do Tite do Corinthians. O Corinthians, ao longo do campeonato, ídolo, Corinthians, mesmo vencendo às vezes, o Corinthians não jogou bem. Por vezes o adversário era melhor, mas o Corinthians matava o jogo. Por que esse fenômeno acontece? Olha, Everton, isso aconteceu em vários jogos. Acho que em algumas partidas dá pra gente colocar na conta ali da eficiência do Corinthians mesmo. Em outras partidas, o Cássio, que para muitos não é um goleiro tão bom assim, mas tem se mostrado um grande arqueiro no campeonato, salvou ali o Corinthians contra o Avaí, por exemplo. Contra o Atlético, o goleiro reserva salvou. O goleiro reserva foi muito bem. E a sorte também, o imponderável faz parte, além da questão da arbitragem. Então é um pouco de cada coisa. E eu até acho que esse é um dos principais diferenciais do campeonato. O Corinthians conseguiu ganhar vários pontos jogando mal e não perdeu muitos pontos jogando bem. O Atlético, quando jogou bem, desperdiçou mais pontos do que deveria. Né? Porque é natural o time ter uma maré mais positiva, de jogar bem, mas ter ali a sua oscilação ao longo do campeonato. E o Atlético acabou desperdiçando pontos jogando bem. Então isso acabou pesando muito ali, além da questão da arbitragem e das qualidades do Corinthians. E é difícil de medir, num campeonato tão longo, qual que é o papel de cada coisa. É um somatório de fatores e a gente às vezes não tem a resposta definitiva. Como seria se a arbitragem... Como seria se o Cássio não tivesse defendido? O Corinthians tem seus méritos? Tem. Então, é uma soma de tudo. No segundo turno, o Corinthians está com 30 pontos, a melhor campanha. O Atlético tem 26, segunda melhor campanha, ao lado do Internacional. Estão empatados ali. O Cruzeiro tem 22, está em 6º lugar no segundo turno. Então, a diferença na segunda metade do campeonato é de 4 pontos. Não é tão grande como muita gente imaginava. É a mesma que quando acabou o turno, 40 Exatamente. Contra 36. Por que eu estou colocando isso? Porque parte da diferença pode ser colocada na conta dos méritos do Corinthians, sim, e esses méritos apareceram principalmente no segundo turno, mas também boa parte vai para aquele período da arbitragem que foi no final do primeiro turno. Porque a gente da vê no 17ª segundo... à 22ª. Exatamente. Fez diferença. Porque no segundo turno, o Corinthians está bem melhor, o Corinthians está mais regular, está mais eficiente, 4 pontos só a diferença. E tem uma coisa que muita gente diz, ídolo, pegando uma carona no que você está falando aí, de que é o seguinte, poxa, mas a diferença do Atlético, quando liderava, chegou a 7 pontos. 7 chegou. Mas é que você rema, abre 7 pontos, que é a diferença que praticamente o Corinthians tem hoje. E não só pelas suas atuações, você vê o vice-líder encostando. E depois que encostou, não só pelas suas atuações e nem só por méritos do adversário, a arbitragem continuou errando e ele te ultrapassa. Aí vem um jogo importantíssimo e ali pode ter definido o campeonato, embora o Atlético tenha perdido para outros adversários. O jogo contra o Atlético Paranaense aqui, que o Marcelo de Lima Henriques fez um festival de lambanças aqui. Então,
Então isso aí é o que eu falo, isso aí vai quebrando um pouco da força. Para a gente contextualizar aqui, para não parecer que a gente está soltando as coisas ao léu, ao bel prazer. Citando alguns jogos em que o Atlético jogou bem e não conquistou os pontos que deveria. Os 2 contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Né? Nos 2 jogos contra o Atlético Paranaense foi um bombardeio. E o Atlético não conquistou os pontos que merecia, tendo em vista esse critério aí de volume de jogo. Claro que a eficiência também faz parte do futebol, mas em termos de criação, o Atlético nesses 2 jogos nadou de braçadas e perdeu 5 pontos. Né? Dos 6 possíveis contra o Atlético Paranaense, conquistou um só. Contra o próprio Corinthians, o Atlético criou muito mais. Aí, para citar alguns de arbitragem, contra o Grêmio, contra o Chapecoense, contra o próprio Atlético Paranaense, o segundo jogo, e há mais alguns jogos dos 2 lados. Você não lembra de jogos do Corinthians em que houve um bombardeio e o Corinthians não ganhou? Sim. Né? Isso eu não estou dizendo que torna injusta a liderança do Corinthians, não é isso, porque a eficiência também faz parte do pacote. É só explicando bem que cada time teve sua fase no campeonato, talvez tenha faltado ao Atlético aproveitar mais em termos de pontuação a maré em que o time estava muito bem em termos de criação. Né? Alguns jogos o time perdeu muitos gols. E outra coisa, viu, Everton? Você falou da motivação para o jogo de domingo. Do ponto de vista do Corinthians, a campanha no ano passado, quando o Mano Menezes era treinador do Corinthians, ainda tem um fator. A gente, naqueles almoços que a gente faz discutindo os assuntos, algumas semanas eu falei para você, eu acho que essas entrevistas do Atlético, colocando a arbitragem como ponto central do campeonato. Motivaria o Levir Coupe falando de forma muito enfática que o campeonato está manchado, isso mexe. Né? Não estou dizendo que ele está errado na argumentação, não estou dizendo sequer que ele não deveria expor isso em público, mas é um fato que isso para o time, para o Corinthians, para os jogadores, fica muito, os caras estão desmerecendo a gente, os caras estão colocando que é só arbitragem. Então há um sentimento no Corinthians de mostrar para o Atlético que eles têm os méritos, que eles têm um bom time. Isso é informação também, não é só palpite. Então, acho que o Corinthians, além das questões óbvias, um jogo muito importante, vai entrar com o pé no acelerador também por isso. Ô, Dimara, ontem nós, ainda sobre o Atlético, ontem nós recebemos uma informação vinda lá de São Paulo, inclusive trazida pelo repórter Marco Belo, da Rádio Bandeirantes, depois, aliás, da Rádio Transamérica, e posteriormente ele me disse que o Jorge Nicola havia repassado essa informação a ele, de que o Corinthians quer o André, atacante que hoje está no Sport. Ninguém está dizendo que vai ser titular lá, está dizendo que quer o André, né, que estaria disposto a pagar um salário 25% acima do que ele ganha hoje e tal, e que procuraria o Atlético para tentar uma composição. Aí eu perguntei ao Jorge Nicola hoje pela manhã, o Ralf seria envolvido no negócio? Se o André for, o Ralf viria para o Atlético? Ele disse, não, o Ralf foi sondado pelo Cruzeiro. Aí eu falei, bom, Mano, Ralf, então o Cruzeiro teria sondado o Ralf. Aliás, teria não, segundo o Jorge Nicola, sondou o Ralf. Então não seria um negócio envolvendo o Atlético. Aí, digamos, que o André siga para o Corinthians e tal, e o Atlético, para mim, já está na Libertadores. O Atlético, na sua opinião, precisa contratar onde? Para 2, 3 jogadores em quais posições? O Atlético precisa, além do que ele vai ter que fazer nessa reta final do campeonato, né, e buscar o que ele tem que buscar e chegar a essa vaga da Libertadores, ele precisa de jogador de frente, né, ele precisa de um atacante, acho que só o Lucas Prato, e a própria situação do Thiago Ribeiro, que até o Levir acabou sendo questionado, por que ele não se utiliza dele. Acho que ele precisa também de um jogador ali para dividir com o Giovanni Augusto essa responsabilidade. E acho mais, Everton, acho que o Atlético precisa pensar na questão da média de idade. A gente fala muito da questão da experiência em termos de Libertadores, que é a primeira competição que o Atlético vai ter, obviamente, além do estadual e da própria Sul-Minas, mas são pontos que o Atlético precisa repensar. Eu não vejo o Atlético com tantas necessidades, mas eu vejo o Atlético precisando de uma reformulação no que diz respeito à faixa etária. O Atlético não é mais uma equipe que vai aceitar uma reformulação
num todo e você mudar tudo para começar tudo de novo. O Atlético tem time para ir fazendo isso aos poucos e acho que o Atlético está trabalhando nesse sentido. Mas só para voltar um pouquinho nessa história do Corinthians, e só para dizer uma coisinha, todas as vezes, em todas as rodadas e todas as vezes em que o Corinthians vai vencendo, e o próprio Levi falou isso, o Corinthians não está dando chance para ninguém, é por isso que a nossa concentração já começa agora, após o jogo da Ponte Preta, no apito final do juiz, o foco já é o Corinthians. Ele não está dando chance para ninguém. Mas a gente recebe mensagens o tempo inteiro de companheiros de imprensa dizendo assim, até no pessoal, né? O campeonato está manchado. Por isso que a gente tem que concordar com o que o Cadu falou no que diz respeito ao Levi ter colocado essa história da mancha. Essa situação, o campeonato está manchado, ela pegou muito para o Corinthians, ela pegou muito para quem estava lá dentro, ela pegou muito para a mídia que tem no Corinthians, né? E que faz com que o Corinthians apareça da forma como aparece. Essa coisa, o campeonato está manchado, pegou muito. Agora eu vou dizer uma coisa, o campeonato só não manchou definitivamente porque o Corinthians começou a jogar de forma diferente. Porque o Corinthians começou a fazer a diferença e mostrar para todo mundo que não era só aquilo, que tinha futebol também. Porque o que aconteceu em termos de arbitragem nesse campeonato e está sendo esquecido ao longo da competição em virtude do que o Corinthians vem jogando, não pode ser esquecido. E aí a gente está falando isso para a gente não ter que voltar aqui de novo no Campeonato Brasileiro do ano que vem e começar essa história toda de novo. Até porque até a Sul-Minas, que a gente imaginava que teria uma arbitragem diferente, um histórico diferente, vai se utilizar da mesma arbitragem. Então, o que não pode é ser esquecido. E a gente aqui, que às vezes não consegue ser tão ouvido, você ainda consegue em termos nacionais e falar muita coisa, a gente precisa gritar muito, porque essa história vai continuar. Mas é uma história. O que não pode ser esquecido também é o tratamento das torcidas daqui de Belo Horizonte quando vão a São Paulo. A do Atlético 2 vezes contra o Corinthians, a do Cruzeiro contra o Palmeiras no Estádio Novo, na teteia do Palmeiras lá em São Paulo, contra o Corinthians também, a do Flamengo nesse último domingo, que foi maltratada lá em no Itaquerão também. Então isso não pode ser esquecido. Eu não vou ser politicamente correto que o Atlético devolva na mesma moeda. Não pode regulamento, pague a multa que for, mas venda 100, 200 ingressos e nem aí, devolva na mesma moeda para o Corinthians. Não é apenas contra o futebol mineiro, né? Você citou o Flamengo, o Palmeiras contra o Fluminense agora nas semifinais da Copa do Brasil. Impressionante o que eles fazem. Não está liberando os ingressos devidamente. O Fluminense, a diferença, e até o mérito do Fluminense nisso aí, o Fluminense percebeu antes e já está se mexendo para ter os ingressos devidos no Allianz Parque. Na oportunidade, estava lá no Itaquerão, falei com um representante lá, trouxemos até a sonora dele. Coloca a minha prima para dentro aí. Teve um negócio desse mesmo. Mas você tem crédito, tem E aí vários torcedores ficaram de fora, mas nem o próprio Corinthians conseguiu explicar o porquê da esculhambação. Porque não quis. E aí na oportunidade, muita gente, inclusive, ficou muito revoltado e com razão. O Custódio, o Todinho, um grande atleticano da Cariogalo, entrou com processo, inclusive, e tal, e está em tramitação, se é que o termo certo é esse, se não for, fica sendo. Então, muita gente revoltada. Agora, não dá, até onde eu sei, para o Atlético devolver na mesma moeda ou com a mesma moeda, porque o Corinthians já pediu e já pagou. Então a coisa já está definida. Né? Embora o Atlético, pelo menos até agora, eu não recebi nenhuma informação sobre as vendas. Vou até ver se a assessoria eles não liberaram ainda. Já informou aqui. Parece que ainda não tem nenhuma informação. Não deveriam liberar para o Corinthians, mesmo pagando, devolve o dinheiro e paga a multa no STJD. O Corinthians, então, já solicitou, pagou. E quando estivemos lá no Itaquerão, fomos informados pelas pessoas do Corinthians de que o Atlético pediu o que foi repassado. A informação que obtive. E o Atlético informou que era ingresso de convênio, que não tinha nada a ver com a questão da torcida. Então, sinceramente, que eu não sei o que de fato aconteceu, porque o Atlético não foi claro na posição e o Corinthians disse, nós passamos que o Atlético pediu. Né? Não sei se o Atlético não acreditava que a torcida fosse em grande número, como foi, mas alegou então o Corinthians que o que o Atlético pediu, o Corinthians contra o Flamengo foi a mesma coisa, a primeira vez contra o Atlético não sei. Desculpa, cada do Corinthians. Não estou defendendo, não. Não, sei que não. Só estou dizendo que, falando em relação ao Atlético. Eu ouvi a entrevista que você fez. E só um detalhe, a torcida do Corinthians, historicamente, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte,
é uma das que mais enchem aquele espaço para visitantes. Não estou falando nem dessa nova era de cada time jogando no estádio. Desde os tempos que o Mineirão era o palco principal para todo mundo, que os estádios enchiam mais, a torcida do Corinthians, eu lembro de frequentar o Mineirão e sempre ver a torcida do Corinthians muito presente. Então, é uma discussão pertinente, porque o número de ingressos que o Atlético der, o Corinthians vai comprar. Todos. Porque além da torcida ser grande em todo lugar, da torcida viajar, da torcida ser fanática, da situação do time, o Corinthians tem um bom número de torcedores aqui. Tem. Inclusive Sim. na Nossa Senhora do Carmo, há aquele bar ali. que sempre está cheio, coloca uma bandeira do Corinthians, uma bandeira lá do Sócrates, pessoal todo de camisa, fica na calçada, bem cheio mesmo, um ponto de encontro de corintianos. Sempre quando eu passo ali, em jogos do Corinthians, está lotado. Não, e eu quando eu passo, inclusive, vem tomar uma com a gente aqui e tal. Ô, cadê a Kika? Põe a Kika aí na tela, Kika, mais uma vez agora, girando a participação do torcedor do Atlético, Kika. Everton, sobre essa questão dos ingressos, muitos torcedores, assim como Marcelo Azevedo, dizendo que a diretoria está muito devagar por até agora não ter começado a venda de ingressos nem online para o jogo de domingo. E o otimismo também do torcedor atleticano, Luiz Caíque. Eu ainda acredito no Galo campeão, André Cardoso. O Brasileirão ficou difícil, mas não impossível. O Atlético tem que lutar até o fim. O Léo BH perguntando quem perde mais, o Corinthians sem Elias ou o Atlético sem Gemerson. E o Daniel Galim lembrando aqui, parabéns Everton, você vai escapar porque o Sport vai ficar no G4. Não tem nada de saia não. Uma pergunta boa ali. Não, tem um cara que mandou, você está torcendo. O cara me perguntou, você está torcendo para o Cruzeiro no G4 ou para o Sport? Uma briga boa, hein? Ô, ídolo, daqui a pouco você vai responder. Vocês vão responder essa pergunta que foi feita ali sobre quem perde mais, o Atlético sem o Gemerson ou o Corinthians. Aliás, você respondeu ontem? Não, já respondeu ontem. Olha no YouTube aí que já respondeu. Olha, tem um recado para você de Contagem, Betim e Esmeraldas. Está procurando imóvel para comprar ou alugar? Não perca mais o seu tempo. E não pode perder tempo mesmo. A Rednet Imóveis tem um imóvel que você procura. E se o assunto for aluguel, é hora de uma promoção imperdível. Você alugando com a Rednet Imóveis, o primeiro aluguel na Rednet Imóveis é grátis. Isso mesmo. Válido apenas para Contagem, Betim e Esmeraldas. Não perca tempo, procure logo uma imobiliária da Rednet Imóveis há 20 anos, o endereço do imóvel, rednetimoveis.com.br. Vou para um rápido intervalo, rapidinho, lá e cá, daqui a pouco na volta, mais Atlético, mais Cruzeiro, nos Donos da Bola. Até já.